Uma das maiores promessas que Cristo nos fez, além da vida eterna por sua morte e ressurreição na cruz, é a sua segunda vinda. Jesus disse que vai buscar a sua igreja. Ele disse também em Mateus 24 que no princípio das dores haveria guerra e rumores de guerra, pandemia, mortandade em massa e fome em vários lugares. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus vem sem demora. Nós vamos estar falando sobre Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 14. O livro selado do Cordeiro que é digno de abrir. Queridos irmãos e irmãs, na escatologia existem diferentes correntes de interpretação sobre o Apocalipse, especialmente dos capítulo 1 ao capítulo de número 6. Não há unanimidade entre os teólogos. Olha as principais posições. Número 1, preterista. Os preteristas afirmam que grande parte do Apocalipse, inclusive o capítulo 6, já se cumpriu no primeiro século, principalmente na perseguição do Império Romano contra a Igreja e na queda de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo. Número 2, os historicistas. Eles entendem que os capítulos se cumprem ao longo da história da Igreja. Desde o tempo de João, abre aspas, autor do livro, fecha aspas, até os dias atuais. Ou seja, parte já aconteceu e parte ainda acontece. Número 3, futuristas. Posição mais comum entre os pré-tribulacionistas. Eles ensinam que no capítulo 4 em diante, incluindo os selos do capítulo 6, ainda vai acontecer durante o período da grande tribulação, período do anticristo. Do capítulo 1, queridos irmãos e irmãs, até o capítulo 6, falam das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse. Mensagens reais para igrejas históricas, mas também com aplicação profética e espiritual contínua. Do capítulo 4 ao capítulo 6 mostram o trono no céu e a abertura dos selos. Se você segue a linha pré-tribulacionista, então os eventos do capítulo 6 ainda são futuros, ainda vão acontecer. Depende da linha escatológica adotada. Para a teologia pré-milenista e pré-tribulacionista, ainda vai acontecer. Para a linha de interpretação preterista, já aconteceu em grande parte. Número 1, o livro, o trono e o livro selado. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 4. João vê na mão direita, queridos irmãos e irmãs, daquele que está no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. No contexto bíblico, selos indicam autoridade, propriedade e validade. O que é o livro selado com 7 selos? Ele é o plano soberano, eterno de Deus para julgar o mal, restaurar a justiça e consumar a redenção da criação. Representa o decreto divino sobre os acontecimentos finais da história. Nada foge do controle de Deus, mesmo quando não entendemos
os acontecimentos, o livro continua nas mãos de Deus Pai. O que está selado no céu não pode ser frustrado na terra. Número 2, o choro de João e a necessidade de um Redentor. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5. João, queridos irmãos, chora muito porque ninguém é achado digno de abrir o livro. Isso nos revela a incapacidade da humanidade de resolver o problema do pecado e do juízo. Sem alguém digno de abrir, o plano não poderia ser executado e a injustiça permaneceria. Nenhuma filosofia, governo ou religião pode redimir e salvar a humanidade. Precisamos de um Redentor perfeito, a saber, Cristo Jesus. Sem o Cordeiro, o futuro não seria apenas juízo. Com ele é esperança. Número 3, o leão que é cordeiro, Apocalipse 5, versos 5 ao 7. O ancião anuncia, queridos irmãos, o leão da tribo de Judá. Mas João, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, que é a referência a Jesus Cristo. Aqui está o paradoxo glorioso. Ele vence como leão, mas conquista como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só o Cordeiro pode abrir este livro, porque somente ele é absolutamente santo e sem pecado, que ele morreu substitutivamente. Cristo ressuscitou triunfante. Cristo comprou para Deus um povo com seu sangue. Ele possui autoridade legal, moral e redentiva para executar os decretos divinos. Portanto, a vitória do reino, ela não veio pela espada, mas pela cruz de Cristo. O trono é conquistado pelo sacrifício do Cordeiro. Número 4, adoração celestial. Apocalipse capítulo 5, do versículo de número 8 ao versículo de número 10. Os seres viventes, os anciões, se prostram diante do Cordeiro com harpas e as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos e da igreja. Eles cantam um novo cântico reconhecendo que ele redimiu pessoas de todas as tribos, língua, povos e nações. A igreja é declarada como reino e sacerdotes chamados para reinar com Cristo por sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Quem foi redimido vive em adoração e oração constante. Nossa identidade é sacerdotal e real. Quem foi comprado pelo sangue vive para glorificar o Cordeiro de Deus, o primogênito dentro dos mortos, o unigênito perfeito do Pai. Número 5, a exaltação universal. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 14, queridos irmãos, milhares de anjos proclamam: digno é o Cordeiro. Toda a criação nos céus, na terra e do mar reconhece a sua supremacia. Digno é o Cordeiro que estará sentado no trono de receber glória, honra, ações de graça e todo o louvor. O Cordeiro recebe poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
Ele é coigual em adoração com aquele que está assentado no trono. Um dia, queridos irmãos e irmãs, toda língua confessará o seu senhorio. Adore hoje voluntariamente aquilo que o universo inteiro conhecerá eternamente. A adoração que começa no céu ecoará por toda a eternidade. Número 6. Os 7 selos e a plenitude do plano divino. O número 7 na Bíblia, queridos irmãos, representa plenitude e a perfeição do Deus vivo. O fato de um livro estar selado com 7 selos indica que o plano de Deus é completo, perfeito e irrevogável. Nada pode ser acrescentado ou retirado. Portanto, queridos irmãos, podemos descansar na soberania de Deus, pois seu plano não é improvisado, é eterno e perfeito. O plano de Deus é perfeito porque procede de um Deus puro, soberano, santo, justo e perfeito. Número 7. A centralidade do Cordeiro na história. Em todo o capítulo, o foco não está nos juízos, mas no Cordeiro de Deus que venceu a morte. Ele está no centro do trono, da adoração e da história. Isso revela que a escatologia cristã é cristocêntrica. O Apocalipse, queridos irmãos, não é apenas sobre eventos futuros, catástrofe e juízo, mas sobre a revelação da glória de Cristo glorificado. Nossa vida também deve ser cristocêntrica. Se Ele é o centro do céu, deve ser o centro da igreja e o centro da nossa adoração e o centro do nosso coração. Quando Cristo está no centro, o futuro deixa de nos assustar. Conclusão: Deus governa a história. Ele é o centro do universo. O livro selado revela o seu plano soberano. Somente Cristo é digno de executá-lo. A redenção foi garantida pelo sangue do Cordeiro. Além do mais, nós aprendemos também que o céu já reconhece a sua vitória. A igreja também deve reconhecer. O plano de Deus é perfeito e completo em Cristo Jesus. Cristo é o centro da eternidade e do universo, pois todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito existiria. O Cordeiro reina. O livro está em suas mãos. A história tem direção, propósito e um fim glorioso. Portanto, queridos irmãos, permaneça fiel àquele que é digno de toda a glória para todo sempre. Jesus está voltando. Arrependei-vos dos vossos pecados, se convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é chegado até vocês o reino de Deus. Ele veio com amor, como cordeiro, ressuscitou como leão. E Cristo voltará com juízo. Se você chegou nesse vídeo, não saia dele sem ter a garantia, a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Só existe 2 caminhos. O caminho da porta estreita, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é estreito, mas nos leva, pela morte e ressurreição de Cristo, à vida eterna. O caminho largo é o caminho mundano e ímpio, que nos leva até o inferno, a morte. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha para que juntos possamos propagar o canal à luz das Escrituras, que é a palavra de Deus, e anunciar o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.